Beleza, gente. Então, vamos lá, vamos começar. Deus abençoe o nosso momento aqui. Como eu estou usando só o laptop, então eu não vou conseguir deixar bonitinho na tela inteira. Mas eu vou tentar fazer um esquema aqui que acho que aqui tá melhor. Vocês estão conseguindo ver a parte que eu estou transmitindo aqui? Estão Pequeno conseguindo, né? tá. Estão conseguindo ver o símbolo? Tá tudo certinho? Tá pequenininho a letra. Então, não é essa parte de baixo que é para vocês verem. É só o slide mesmo. Tá. Essa parte de baixo aqui eu vou seguindo. É o meu resumo aqui. Tá. Tá bom? Vamos lá, então, gente. Que Deus abençoe nosso tempo aqui de aula, de estudo. Eu vou orar, tá bom? Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Nós pedimos a tua bênção, a tua sabedoria para esse momento, que possamos compartilhar um pouquinho mais da história da Igreja Presbiteriana e poder entender um pouquinho mais de algumas questões. Deus, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, beleza. Hoje eu quero trabalhar com vocês. É uma forma introdutória, eu creio que não vai dar tempo, até eu também chego um pouquinho atrasado, então eu vou deixar um pouquinho mais para frente, eu vou tentar fazer 2 aulas sobre história da IPB. Então, a gente vai trabalhar Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Tá? Então, alguns pontos aí que estão na minha cabeça, né, que é a questão da história, né? Eu gosto muito de história, eu sou formado em história, então não tenho como não amar a história. E quando a gente fala sobre Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja histórica, né, que inicia no século XVI ali. Então, realmente podem virar algumas aulinhas aqui, algum bate-papo aqui em relação à Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então, a ideia mesmo é que a gente tenha um resumo sobre a questão da IPB, um resumo de, principalmente nesses pontos que eu estou colocando aqui, como o governo da IPB, como que a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando eu falo IPB, eu falo Igreja Presbiteriana do Brasil, como que a IPB se organiza como governo, alguns marcos históricos. Então, a gente vai passar rapidamente sobre a questão da Reforma Protestante, que é o berço da Igreja Presbiteriana. A gente vai passar um pouquinho sobre John Knox, que inicia na Escócia a Igreja Presbiteriana, alguns personagens, né, como eu disse aqui, pré-reformadores, reformadores, pós-reformadores, até a chegada da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem em torno de 160 e poucos anos, eu não me recordo exatamente, mas ela chega aí em 1859, se eu não me engano. Quem é bom de conta aí pode fazer no dia 12 de agosto de 1859, com um homem chamado Archibald Green Simon. Simon, o famoso Simon, que é um protestante, um presbiteriano, que vem dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, para fazer missões, para levar a Igreja Presbiteriana para o Brasil, né, a Igreja Americana Presbiteriana para o Brasil. E ele inicia rapidamente 2 anos e tal, e ele já volta e ele morre muito cedo, com 33 anos, mais ou menos. Mas a gente vai pincelar essa história, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você faz faculdade, quando você faz seminário, história da IPB, 1, 2 anos falando só sobre isso. Eu tenho que resumir em pequenas histórias aqui, né? Pequenos momentos. Então, não dá para a gente se aprofundar muito, mas eu vou passar um material para vocês sobre história da IPB, história reformada e tal, para a gente discutir. Então, vamos falar algumas dúvidas que possamos ter sobre a história e a igreja aqui no Vale do Paraíba. Beleza? Então, eu vou passar para alguns assuntos aqui. Esse aqui é o site oficial da IPB. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história de forma escrita, no site oficial da IPB, então www.ipb.org.br/IPB/história, você encontra um pouquinho sobre a história da IPB. É interessante, né? Tem vários recursos também nesse site, informativos, busca de igrejas. Por exemplo, se você se mudar lá para o Pernambuco, se você entra no site da IPB, você consegue achar qual é a igreja presbiteriana que está lá em Pernambuco para você participar, tá bom?
Eu falei aqui de 160 e poucos anos, ela tem 163, se eu não me engano, porque essa aula é do ano passado, então ela está com 163 mais ou menos. Canal bom, um bom canal aí para a gente, com uma dica para vocês conhecerem mais, é o canal da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. E dentro do canal da IPB, você encontra histórias da história. Muito legal mesmo, dado pelo nosso historiador, que é o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor Alderi Souza de Matos. Ele tem diversos vídeos que podem ser vistos aí para aprofundar na história, não só da IPB. Então, ele tem vídeo de reforma, das confissões, o que é uma confissão, o que é isso, Diego? O que é uma confissão, entrevistas, olhares, diversos artigos e livros ótimos para o assunto da história da IPB, para com outras histórias também. Esse aqui é o pastor, o Alderi, né? E aí outra dica de canal, eu falei do canal da IPB, mas outra dica de canal para se aprofundar é o canal da TV Mackenzie. A TV Mackenzie tem alguns episódios muito legais e conteúdo muito bom mesmo, gente. Anotem aí para vocês verem depois. Redescobrindo a Reforma. E aí eles vão falar, o Alderi, que é esse da direita aqui, ele fala sobre a pré-reforma protestante, ele fala sobre a reforma protestante, ele fala depois da reforma protestante, né? E aí já fica uma curiosidade. Para quem não sabia, a Universidade Presbiteriana Mackenzie é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a Universidade Mackenzie, ela é vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem uma história muito legal também. Aí eu até coloquei aqui para vocês verem que o Mackenzie fez, acho que o ano passado, a comemoração, o ano retrasado, 2020, de 150 anos. E aí eles colocaram a história deles. Então, 1870, o início da escola americana, primeiro prédio na Chácara Lane. Bem legal. Então, o início da Igreja Presbiteriana do Brasil tem muito a ver com o início da Universidade Mackenzie, aqui no Brasil. Então, o Mackenzie é um instituto presbiteriano, né? Ela inicia em 1970, com um casal missionário presbiteriano, George e Mary Ann Chamberlain. E esse nome é muito importante na Igreja Presbiteriana, Chamberlain, que eles chegam em São Paulo e aí eles começam uma escola dominical. E a partir da escola dominical, eles iniciam uma escola mesmo, com essa ideia: nós vamos atender a todos, classe social, gênero, mulher, todos, e dando um ensino de qualidade. E aí, por assim, permanece até hoje. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, mackenzie.br/memórias. Lá você consegue coincidir um pouquinho em relação à história da IPB e à história do Mackenzie. Beleza, vamos lá, então. Essa foi meio que uma introdução. Agora a gente vai passar para algumas questões que nós temos que abordar, principalmente sobre a IPB. Esse aqui é o logo, viu, gente? O logo da IPB. É uma sarça ardente. Antigamente tinha uma pomba no meio, mas teve uma votação numa das reuniões aí do Supremo Concílio, determinando que deveria ser retirado essa pomba por estar dando alusão a Deus, né? Então não tem nenhum símbolo que possa ser como uma alusão a Deus, e a pomba é um símbolo que aponta para Deus. Então vamos lá, vamos partir por alguns pontos. Falei para vocês que não vai dar tempo de passar tudo, mas pelo menos os principais aqui que eu queria discutir com vocês. Primeira relação dentro da organização da IPB. Isso a gente precisa deixar bem claro. A questão do governo. Aí eu coloquei os 3 tipos de governo que geralmente tem aí por fora, que são o primeiro governo episcopal, né? O segundo governo congregacional e o terceiro forma representativa. O episcopal, e aí a gente vai bater um papo aqui agora, você pode até lembrar de algumas questões antigas. Eu lembro de uma igreja que eu fiz parte, que era assim. Eu lembro de um amigo meu que fazia parte de uma igreja que era assim, na hora que eu estiver falando. O episcopal, ele tem a visão de que um governa todos. Então, a decisão final sobre os assuntos da igreja, tanto doutrinários como administrativos, vem do bispo, do pastor, presidente ou missionário. Alguns exemplos aí: igrejas pentecostais e neopentecostais.
Então, eu não sei se vocês conhecem algum tipo de igreja assim, mas quando você se fala sobre governo, tipo de governo, como os líderes governam o povo de Deus naquela igreja. Esse é o governo episcopal, onde um somente dita mais as regras. Na nossa opinião, é falho, e você não percebe isso quando você vai para outros textos que a gente vai ver aqui, principalmente em Atos. Não é um caráter bíblico a questão episcopal. O importante é que seja mais representativo que a gente vai chegar. Segundo tipo de governo que acontece muito no Brasil hoje é o congregacionais. E aí vai para os extremos. Se o episcopal um governa todos, o congregacional todos governam. O processo de decisão passa pela assembleia, a reunião de todos os membros da igreja. O exemplo deles, igreja batista e tradicionais. A igreja presbiteriana não é congregacional, viu, gente? A igreja presbiteriana é representativa. Eu já vou explicar para vocês. Mas os congregacionais, todo mundo tem que resolver. Então, vai pintar a cor de tal, então vamos votar. Vai dar uma vaga para outro pastor, então vamos votar. E coloca tudo em assembleia. Todos os assuntos. Agora, no terceiro modelo governamental, que é o governo representativo, que é o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se alguém perguntar para você, mas aquele pastor lá, ele manda. Não, ele não manda. Pastor não manda na igreja. Não existe isso. Primeiramente, quem manda na igreja é Deus, né? A igreja é noiva de Cristo. Então, quem manda, quem governa, quem conduz a igreja é a igreja de Cristo. A gente precisa entender essa realidade. Mas, em relação a governo, doutrina, decisões, a base é a questão representativa. E, basicamente, é isso. Alguns governam, as decisões são tomadas por um conselho de presbíteros eleitos pelos membros da igreja. Então, um exemplo de igreja são as igrejas reformadas. No caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, basicamente assim, nós colocamos à disposição do povo homens, esses homens são levantados, são pontuados pelas pessoas, né, membros da igreja, e elas colocam como de uma forma representativa. Então, por exemplo, a gente passou um tempo atrás com eleição de diácono. Talvez eu possa indicar um amigo meu que seja um diácono para representar essa questão da diaconia, do serviço da igreja, no nome da igreja inteira. Essa é uma questão do diaconato. Agora, no presbiterato, a gente pontua nomes, coloca nomes para ser eleitos na frente da Assembleia para fazer votação. E aquele presbítero, ele representa você nas discussões do conselho. O conselho nada mais é do que a reunião dos presbíteros e dos pastores para as decisões, principalmente importantes, da igreja. Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi uma vez acontecendo numa outra igreja uma questão de teologia. Por exemplo, o menino lá começou a pregar uma teologia que não condiz com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o conselho ele é responsável para olhar a questão da teologia e se está tudo certo. Eu estou falando um exemplo só de teologia, mas muito na questão do governo da igreja, da administração da igreja, da condução da igreja, para onde que a igreja vai, administrativamente falando, financeiramente falando. Então, na igreja presbiteriana você não vai encontrar alguém falando assim, eu quero que mude, agora não vai ser mais assim, porque eu sou igreja, Não, na igreja não vai ter uma pessoa levantando e sendo ela própria porta-voz da verdade. Não, vai sempre a questão para o conselho, que é um grupo de homens que são destinados para debater essas questões. Tá bom? Então, dentro da igreja presbiteriana, o governo é representativo. Nós não brigamos com os episcopais, nós não brigamos com os congregacionais, mas nós entendemos que, biblicamente, a questão é mais para representativo. E aí, a base bíblica, né? Eu coloquei aqui para vocês. E a gente chega para a base bíblica, né? A primeira questão que a gente pode ver em Deuteronômio 22:15 é que você tinha um governo dos anciãos. Olha que texto interessante. Então, o pai da moça e sua mãe tornarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade, à porta. Então, a questão do governo com os anciãos,
com homens que eram levantados como direção, era sempre um conselho. Não havia, por exemplo, aqui nessa situação, as mães pegarem as provas e colocarem para o povo, e o povo inteiro decidir. Não. Você percebe que no decorrer da história da redenção, você encontra isso. Você encontra Moisés sendo levantado, depois levantando líderes para discutir as questões do povo. Você vê em Atos isso, os apóstolos diáconos sendo levantados, homens piedosos sendo levantados para cuidarem das viúvas, dos órfãos. Então, era totalmente bíblico você entender um grupo de homens que caminhavam, que entendiam, que levavam o caminho da igreja de forma administrativa, do governo. Lucas 7, então se percorreu do Antigo Testamento, a gente também continua no Novo Testamento. Olha que interessante, Lucas 7, versículo 3 a 5, diz assim, temos a questão da sinagoga, o ambiente, o local, a reunião do povo. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esses, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou na sinagoga. Então, havia um local e havia a questão dos anciãos. Então, gente, a igreja presbiteriana não deu um estalo na cabeça e falou, vamos fazer de forma representativa o governo. Não. Nós vemos biblicamente que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você encontra uma questão de diáconos presbíteros. Atos 14, 23, olha que interessante, na igreja primitiva, depois, então, passou dos anciãos do Antigo Testamento, na sinagoga também era assim com os anciãos, e quando Cristo vem e há a pregação de Pedro, a conversão de muitos e tal, e inicia-se a igreja cristã, você também tem a instituição de diáconos e presbíteros. Atos 14, 23. A questão do governo, ela passa para as mãos dos diáconos e dos presbíteros. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Olha que interessante, gente. Você não tem uma decisão por todos. Não. Foram eleitos presbíteros para coordenar, para continuar, para ter a liderança da igreja. E aí, um exemplo bem prático para a gente, um pouco mais aplicativo, o que a gente percebe hoje em dia. A maioria das igrejas que tem problema, por exemplo, com dinheiro, é porque se levanta um único homem, um único nome, ou talvez uma única família que tem um poder sobre a igreja. Não é assim, gente. É o conselho que delibera, é o conselho que decide na reunião dos sábios ali, na conversa. Não é apenas uma mente, não é aquilo que o Diego quer, não é aquilo que o Carlos César quer. Quantas vezes eu estou começando no conselho agora, mas tive várias vezes de eu dar uma opinião, talvez no conselho, que eu coloquei a minha opinião, mas a opinião foi para frente e está tudo bem. Por quê? Porque é na maioria, é na conversa, é na liderança daqueles homens. Eles são representantes da igreja. Eu até coloquei aqui no Concílio de Jerusalém, o problema doutrinário não foi resolvido por um homem, nem pelo grupo de 5.000 crentes, mas por representantes das igrejas. Então, tinha um problema, o Concílio de Jerusalém foi chamado, a liderança estava lá para resolver esse problema, e não foi apenas um homem, ou Pedro, aquele que tem que decidir. Não, e também não foram 5.000 pessoas. Então, lembrando novamente, pastor não manda na nossa igreja, não é assim. O conselho conduz de forma representativa o rebanho. Tá certo? Fica um pouco mais denso, um pouco mais pesado nessa questão de governo, mas é basicamente isso. Beleza? Vamos caminhar. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à igreja e tal, pensou e tal, pode falar, tá? Vamos lá. Eu coloquei essa imagem aqui, até vou tentar organizar um pouquinho melhor ela. E é um pouquinho da nossa história, né? O que eu coloquei isso? A Bíblia é o caminho. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a diretriz máxima para a nossa vida. E aí eu coloquei essa foto para demonstrar o que são os catecismos e as confissões. Catecismo e confissões. Nada mais é do que artigos
textos colocados por homens que leram a Bíblia. Eles interpretaram a Bíblia e colocaram, ponderando, assim, algumas questões. Então, até um pouquinho da nossa história aqui, né? Eu coloquei, só para vocês entenderem, a Reforma Protestante acontece em 1517, com Lutero. Lutero se levanta com algumas inquietações, com algumas ideias e tal, colocando, e por que isso, por que aquilo, por que indulgência, por que comprar pedacinho no céu, por que aquilo, e ele fica questionando a Igreja Católica, que era a dona da verdade naquele momento, certo? Só que essa inquietação de Lutero não inicia apenas em Lutero. Você tem os pré-reformadores, que iniciaram com essa inquietação, fomentando essa busca por querer mais, fomentando essas perguntas de por que só o alto clero, por que só as pessoas de cima têm a Bíblia, por que a Bíblia está só em latim, por que a Bíblia não pode ser transmitida para o alemão, para o inglês, por que a gente não pode ler, por que a gente está vendendo um pedacinho no céu, por que a gente está fazendo isso, porque... Então, existiam inquietações antes de Lutero. E um dos nomes daqueles que eram inquietos são os pré-reformadores, que é John Wycliffe, John Huss e Savonarola. Entre eles, a maioria morreu. Por quê? Porque tinham inquietações contra a Igreja Católica. Pensavam, por que isso? Por que aquilo? Então, isso é interessante, né? Alguns pontos para a gente lembrar, né? A Igreja Católica era a detentora de toda a teologia, então é ela que faz a teologia, é ela que dita, ela que organiza, ela que é o vicário na Terra, né? A ligação entre Deus e os homens. Isso é muito importante. Quando Lutero chega batendo, falando sola Christus, né? Somente Cristo, ele está dizendo isso, olha, a Igreja Católica, ela não é a detentora. A Igreja Católica não é a ligação entre Deus e os homens. Não é isso. A ligação entre Deus e os homens é Cristo. É isso. Né? Outra coisa que a gente precisa lembrar, o espírito de reforma ou reajuste já estava com esses homens. Então, essas inquietações que Lutero tinha, já tinha nos pré-reformadores. Homens que levantaram as vozes, né, para dizer não aos dogmas e que morreram queimados, esquecidos, excomungados da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando você vai ver esses nomes na Igreja Católica, esses homens foram excomungados. Por quê? Porque pensavam, porque perguntavam, questionavam. É interessante, gente, trazendo um pouquinho para a gente, né, de uma forma aplicativa. Sempre é importante você questionar dentro da igreja. Sempre. Questione, pergunte. Por que o pastor está falando aquilo? Por que eu devo seguir dessa forma? Por que eu preciso ponderar dessa forma? Questione. Pergunte. Por que o pastor está colocando aquilo e não aquilo? É basicamente essa a ideia. Né? Então, esses pré-reformadores colocam um plano de fundo para a chegada de Lutero. E aí, Lutero, como um estudioso nato, levanta e vai para o castelo de Wittenberg em 1517 e coloca suas 95 teses, que são questões doutrinárias, etc. Então, por exemplo, ele batia dentre essas 95 teses, ele colocava a questão do Papa. Ele não entendia, ele não compreendia por que um Papa. Por que é necessário um Papa? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho vida, eu não tenho caminho, eu não tenho a verdade em outra coisa a não ser Cristo. Então ele colocava algumas questões. Então, por isso, que muitos achavam um absurdo. Então, Lutero coloca lá e a Igreja Católica, é lógico, não gosta, né? É óbvio, né? Porque falar que o Papa não é a ligação entre os homens e Deus, né? Falar a verdade sobre essas questões. Então, aí Lutero ele é chamado para responder. Por que você fez isso? Né? Aí é chamado de dieta de Worms, que acontece depois disso. E aí, essa dieta de Worms nada mais é do que uma reunião falando, Lutero, você precisa arrumar as coisas, cara. Você falou muita besteira. E se você não arrumar as coisas, você vai ser excomungado. Não dá para a gente caminhar dessa forma. E aí fica muito conhecido uma frase dele que eu anotei aqui, diz assim: minha consciência é cativa à palavra de Deus. Se vocês acharem algo contra, eu mudo. Não, não.
Então ele era tão cativo, ele lia Romanos, ele lia os evangelhos, ele percebia que a salvação era pela graça, que era dom de Deus, era mediante a fé, que era dom de Deus. Isso não vinha da gente. Ele via esses textos pulando na frente dele e não tinha como. Ele falou, a gente está caminhando errado. Porque a ideia de Lutero não era acabar com a Igreja Católica. A ideia de Lutero era reformar a Igreja Católica. Até Lutero não sai da Igreja Católica. Ele continua, só que com as inquietações. Isso é interessante a gente pensar, né? E aí, a gente chega num ponto importante aqui, a gente já caminhando aqui para o fim dessa aula de hoje aqui, não foi Lutero que cria as 5 solas, né? 5 somente, mas foram os estudiosos de Lutero que entendiam que a base teológica de Lutero passava por esses 5 solas, que é sola Christus, sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide e sola Deo Gloria. Então, passa por essa perspectiva. Sola Cristo, o que é? Somente Cristo. Somente por intermédio de Jesus. Gente, essa é uma das bandeiras da Reforma Protestante. Não é a Igreja Católica, não é o Papa, não são os diáconos da Igreja, não é a liderança da Igreja Católica, mas somente em Jesus Cristo nós temos salvação. Somente por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Só de Lutero levantar isso, nossa, ele foi massacrado. Segundo, só a Escritura, somente as Escrituras. Só de Lutero colocar que os dogmas da Igreja, que a base da Igreja Católica não fazia parte de conquistar a salvação, ele também já foi escorraçado. Porque na perspectiva de Lutero e na perspectiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, somente as Escrituras. É por isso que os pastores não vão lá na frente e começam a pregar aquilo que eles acham. Eles devem pregar aquilo que a Bíblia fala. Por quê? Porque somente a Escritura. Não é somente o jornal, não é somente os tabloides, não é somente o horóscopo. Não tem nada a ver disso. Para a salvação é o Evangelho, somente as Escrituras. E aí bate muito forte, porque a Igreja Católica, e não só a Igreja Católica do século XVI, como a Igreja de hoje. A Igreja de hoje quer Cristo e algo mais, quer as Escrituras e algo a mais. Então, nós queremos sempre algo a mais. Não. O espírito da reforma precisa ser para hoje. Somente Cristo. Somente as Escrituras. Terceiro, somente. Somente graça. Esse daqui, para mim, é apaixonante. Porque ele está falando assim, olha, eu posso ir daqui de Roma até a África, andando, nadando, a fim de conquistar algo. Mas é somente pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra de Deus diz isso para a gente. É graça, gente. Vocês não conquistaram nada. Vocês receberam de Deus a possibilidade de serem salvos. Isso é graça. Então, falar isso naquela época, no momento onde você tinha que comprar um pedacinho no céu, onde tem uma frase famosa de um teólogo que fala assim, quando caía uma moeda dentro do gasofilaço, que é o lugar onde colocava os dízimos, uma alma saía do purgatório. Era essa a visão. Então, quando eu depositava algo, quando eu colocava um dinheiro, saía uma alma do céu. Uma alma do purgatório, desculpa. Então, é interessante, porque tudo envolvia sacrifício. Tudo. Agora, não é assim. Porque, biblicamente, não é assim. Sola fide, é somente pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Não é fé nas questões doutrinárias da igreja. É fé em Cristo Jesus. E, por fim, sola deu glória. Aí falar, sola deu glória, somente glória a Deus, no momento onde a glória se envolvia na igreja, difícil demais também, né, gente? E aí, uma pergunta até pra gente, né? Será que a gente não tem vivido somente glória ao nosso nome? Porque quando eu entendo essa quinta sola, somente glória a Deus, eu fico pensando, quando eu falo somente glória a Deus, eu estou falando somente glória a Ele e nenhuma glória a mim. É isso que o Lutero coloca. Olha, a gente não é nada. A gente não é nada. Então, isso é extremamente
Importante. Importante demais. E aí, Lutero cria essas 95 teses. Uma coisa muito importante, que ao mesmo tempo que Lutero estava com essas comentações, você tem Gutenberg, que acabou de iniciar a imprensa. Então, existe a possibilidade de colocar as 95 teses impressas e mandar para a Europa toda, e foi o que aconteceu, né? E aí eu estou falando de Lutero. O Lutero é o início da Reforma Protestante. Então, Lutero inicia isso na Alemanha, né? Lutero, ele é alemão. E aí, a Reforma, ela começa a pegar os seus caminhos e explode, né? Então, você tem Zwinglio, que é um reformador, que dá continuidade a esse espírito da Reforma na Suíça. E nós temos o Calvino, que é mais conhecido de nós, que continua esse espírito de reforma em Genebra. E aí, tem um homem chamado John Knox, estou resumindo bem, viu, gente? Daria para dar uma aula sobre Zwinglio, uma aula sobre Calvino, uma aula sobre Sola. Então, estou tentando passar rapidinho aqui. E aí, na Escócia, um homem chamado John Knox inicia e continua, não inicia, mas continua esse espírito de reforma. A Igreja Presbiteriana sai, é um ramo da Igreja Escocesa. Então, a Igreja Presbiteriana inicia com John Knox, na Escócia. Tá bom? Se vocês falarem aí, qual é a herança da Igreja Presbiteriana do Brasil? Tá, a herança da Igreja Presbiteriana do Brasil é Estados Unidos, Escócia, com John Knox. Tá bom? Os puritanos na Inglaterra, no século XVII. Então pensa bem assim, Alemanha, século XVI, Lutero, e aí, bum, aí começa a passar. Europa e assim por diante. E aí, as reuniões importantes que a gente coloca aqui também, para a gente lembrar, mas eu vou passar rapidinho, que é o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort nada mais é do que definir a teologia contra alguns homens que se levantavam, que eram os arminianos, os remonstrantes, chamavam naquela época, e eles tinham alguns pontos a favor. Então, o homem não é tão ruim, existe uma eleição condicional, então é por condições e tal. Então, aí acontecem os 5 pontos calvinistas nessa reunião chamada Sínodo de Dort. E aí, 5 pontos calvinistas, basicamente, são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Não vou discutir isso hoje, porque senão não vai dar tempo e a gente vai ficar muito tempo aqui, tá? Mas a base da doutrina reformada, teológica, é em Calvino. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém vai invadir uma casa, aquele que chuta a porta não entra primeiro. Então, foi basicamente isso que acontece. Lutero chutou a porta, abriu, bum. Mas quem trouxe uma teologia sistemática rica, pontuando as bandeiras da reforma, foi Calvino. Então, Calvino que institui e traz essas questões de teologia sistemática, e dentre esses 5 pontos que a gente conversou aqui, que a gente pode falar um pouquinho mais depois, porque senão não vai dar tempo. Aí tem a Constituição de Fé de Westminster, Inglaterra, os puritanos, e assim por diante. Eu quis colocar rapidinho para a gente chegar nesse ponto da questão da igreja. Tá, e a gente? E nós? Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta. Nós somos fruto dessa história. Nós somos uma igreja reformada, a Bíblia está no centro, né? As administrações sempre vêm de Cristo ao máximo, a gente sempre vai apontar Cristo. Você pode sempre perceber isso. Dentro do nosso culto, a ideia sempre vai passar por isso. A palavra é o principal, Jesus é o princípio máximo da nossa vida. Nós cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática. Então, importante, nós somos fruto dessa história, que a gente vai ainda bater um papo semana que vem. Eu vou tentar trazer as coisas que eu não consigo falar muito bem aqui. Eu fiz um catadão, é um pouco difícil para vocês, mas é um catadão da Igreja Reformada, da Igreja Presbiteriana, e a gente é fruto dessa igreja, tá bom? Eu só coloquei algumas questões aqui, né? Quem somos ali, né? Ó, início da Igreja Presbiteriana, ela inicia em 1963. Lembrando, semana que vem, no domingo à noite, no próximo domingo, nós comemoraremos 52 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta. Então, todos convidados para a gente comer um bolinho lá no domingo à noite, beleza? Aí eu coloquei aqui missão, visão, valores e princípios. Olha que interessante, né? Os nossos valores são bem parecidos com os valores de Lutero. Só as escrituras,
só a fé, só a graça, soberania de Deus. Então, isso é importante para a gente, né? A visão. A IPJA é uma comunidade cristã guiada pelos ideais da reforma do século XVI. Tá? Então, você vai ouvir muito isso, gente. Vocês vão ouvir muito isso. Nós somos uma igreja reformada. O que é ser reformado? É ter os ideais da reforma, principalmente somente a fé em Jesus, a graça, somente glória a Deus, somente as escrituras. Tá? Então, são os ideais da reforma ainda no século XXI. Tá bom? Os pilares, né, da nossa igreja é edificação, integração e missão. A gente tem muito essa questão. E aí, a partir de alguns dias, né, que a gente está chegando no finalzinho da nossa classe de novos membros, estamos chegando aí na 12ª aula, se eu não me engano, tem mais algumas aulas aí pela frente, você vai fazer parte dessa igreja, Igreja Presbiteriana do Jardim Augusto, tá bom? Gente, desculpa mesmo, eu passei bem corrido para tentar, assim, ser mais um resumo. Eu prometo que semana que vem eu tento entrar um pouquinho mais em algumas questões mais importantes, como os pontos do calvinismo, algumas questões históricas, algumas questões de igreja mesmo e tal. A gente pode conversar algumas dúvidas que vocês tenham sobre batismo, Santa Ceia, sobre outras questões, vocês podem fazer para a semana que vem. Pode ser? Fechou? E aí, por isso, hoje eu estou passando um pouquinho mais rapidinho, mas deu para a gente ter pelo menos um panorama. A ideia hoje da aula aqui, desse momento, desse encontro, é ter um panorama onde a igreja presbiteriana está enfincada. Ela tem uma herança, né, uma história baseada na igreja reformada, que inicia em 1517 e vem vindo até hoje. Isso quer dizer que a nossa igreja é uma igreja muito séria, gente. Isso é importante a gente dizer. É uma igreja que tem história, é uma igreja que não está baseada em pessoas. Isso é muito importante dizer. Se o pastor sai, a igreja continua. Porque a máxima da nossa igreja continua e continuará sendo Cristo Jesus como noivo, como a principal pessoa que resgata e que caminha com a gente. Tá bom? Gente, alguma dúvida em relação a essa questão de panoramas, como questão de panorama? Podem fazer, sem problema nenhum. Tranquilo? Então, todo mundo certinho. Então, perfeito. Tá ótimo. Deixa eu encerrar aqui. Oi, pode falar, né? Oi. Não, só